Aleluia. Você pode sentar um pouquinho? Nos pega na mão de quem está do seu lado. Nós vamos orar agora. Você vai poder perguntar em algum instante aí agora, por uns minutos, qual é o motivo de oração dessa pessoa. E você vai de mãos dadas com ela, vai orar. Nós vamos apresentar algumas pessoas da igreja. Nós vamos orar pelo irmão Rafael, sepultou seu pai hoje pela manhã, que dor, que separação. Nós vamos orar pelo irmão Vantuil, várias pessoas continuam clamando por ele. Nós vamos orar pelo irmão Marquinhos. Há menos de um ano atrás ele fez a sua cirurgia e nessa semana ele voltou para o hospital, está internado no Hospital do Câncer. Vamos clamar por ele. Nós vamos clamar pela irmã Luana, nossa querida Luana. Amanhã, depois de praticamente um ano que perdeu seu esposo, será a primeira audiência dela, nesse processo em que ela busca o sustento para seus filhos, a retribuição que jamais vai ser suficiente para pagar a falta do esposo, pastor Edilson, violentamente atropelado há um ano atrás. Mas uma compensação para que ela possa seguir a vida juntamente com seus filhos. São motivos de oração. Eu te convido a orar. Pergunta para pessoas que têm mais algum motivo de oração. Ora junto e ora por esses motivos. Cantamos que é bom estar contigo. E é bom estar contigo em oração. Pai nosso que estás no céu, nós lembramos também da irmã Jeane, que sepultou a sua vozinha nessa semana. E colocamos o Rafael, o Marcos, o Vantuil, colocamos a Luana e cada outra oração que agora sobe nesse culto como um incenso nos teus narizes, Pai, nas tuas narinas. Pai, nos declaramos como Tiago que toda bênção vem de Ti, o Pai das luzes. E a nossa oração é reafirmando a nossa confiança que o Senhor é aquele que faz o milagre, seja ele qual for, como cantávamos numa música antiga, não te forçando, não determinando como o Senhor agir, como vai agir, mas se o Senhor não abrir o mar, vai nos fazer andar por sobre as águas. Nós cremos no Senhor. E reafirmamos, Pai, as nossas necessidades aqui diante de Ti, deixando aqui o pedido por um novo emprego, pedido por paz na família, a gratidão pela semana que passou, pelo milagre da semana que passou. Deixamos diante do Senhor a ansiedade pelo desafio da semana que começa. Nesse tempo de oração, Pai, nós nos derramamos diante do Senhor por cada um desses motivos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo sentados, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos bens, os nossos dízimos e ofertas. No passado era bonito, tinha só um gasofilácio na frente, todo mundo vinha. Era um tempo maravilhoso. A gente foi se acostumando com esse tal de QR Code, a gente vai se acostumando com algumas modernidades, são boas. Mas não deixe de fazer desse tempo o seu culto de oração. Eu gosto quando uso o QR Code, levantar o celular e dizer, glória a Deus. Deixar ali o meu louvor pela minha participação no culto. Faça isso agora, dedique ao Senhor seu dízimo, sua oferta, seja no QR Code, seja no gasofilácio. Mas enquanto cantamos que é na oração que nós encontramos calma, nós vamos então ofertar ao Senhor.
Mesmo assentados, irmãos, vamos fazer desse louvor a nossa oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão Vamos repetir que na oração encontramos calma. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que tem estado com cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
E nós pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor possa falar através da vida do pastor e através da palavra que o Senhor mesmo colocou no seu coração. Que os nossos corações estejam prontos, Senhor, para receber, Senhor, e para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Abençoe cada pessoa, cada visitante e estejam com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que bela música, que bela letra. Como é bom cantar coisas que estão no mais profundo da nossa alma, sentimentos que às vezes não conseguimos expressar com as nossas próprias palavras. E aí alguém um dia escreveu uma música que expressa exatamente o que estamos sentindo. Que coisa boa. Nós vamos começar hoje, nos nossos cultos dominicais da noite, das 19 horas, uma série de reflexões que é a mesma reflexão que os nossos membros da igreja que estão envolvidos em pequenos grupos estão fazendo. Na verdade, de hoje até praticamente o final do ano, os nossos cultos das 19 horas, nós enfatizaremos aquilo que é o tema dos estudos dos pequenos grupos. E não é por acaso, não. É com a intenção que você também participe de um pequeno grupo. Nós temos cerca de 600 pessoas hoje e cerca de 200 estão participando de um pequeno grupo. O pequeno grupo é uma grande bênção. É um tempo de discipulado, é onde você poderá ser visto muito melhor, onde pessoas vão saber o que está acontecendo na sua vida, não no sentido de intimidade, nada disso, mas no sentido de ser o apoio que você precisar em qualquer momento da sua vida. Pequeno grupo é também, para os nossos dias modernos, a melhor estratégia de evangelização. É mais fácil levar alguém para um pequeno grupo, é mais fácil levar alguém para a sua casa, do que levar alguém para cá, para o templo. Alguns anos atrás, a gente ainda dava de porta em porta falando de Jesus. Hoje é bem mais difícil. Hoje, em alguns locais, a gente só entra se for amigo. E o pequeno grupo é o espaço para isso. Por isso, priorizando os pequenos grupos e enfatizando a importância deles e também querendo com que a bênção que está sendo colhida nos pequenos grupos seja colhida por toda a igreja, de hoje em diante nós começaremos a primeira série. E terminando essa série, nós começaremos a segunda, e a segunda haverá uma grande movimentação com a igreja. Nessa primeira série, nós vamos pensar no tema Retorno à Santidade. Na segunda, nós vamos pensar num material bem antigo, chamado Uma Vida com Propósito. Será um tempo maravilhoso também, porque vai incluir algumas atividades, como uma grande feira de ministérios, uma grande feira de missões. O Senhor está fazendo grandes coisas e vai continuar fazendo. E quando pensamos em retorno à santidade, estamos pensando em 7 categorias específicas de pecado. Santidade não pode ser medida. Santidade não é algo que a gente pode olhar para a pessoa e dizer, esse é santo, aquele não. A gente às vezes até se ilude, porque alguém tem um aspecto mais reverente, mas isso não é garantia de santidade. Alguém pode ter um estilo de roupa, um estilo de adorno, pode ter marcas no corpo, que podem causar uma primeira impressão de não ser alguém que tem santidade diante do Senhor. Isso é um equívoco, porque pode sim ser uma pessoa de profunda santidade e reverência diante do Senhor. Santidade também não é algo banal. Santidade é algo que a gente precisa levar a sério. A palavra do Senhor é muito clara no livro de Hebreus: sem a santidade ninguém verá ao Senhor. É algo muito sério. Então nós estaremos pensando em 7 categorias de pecado. Sim, porque pecado é mais do que ação. Como nós vamos começar hoje, pecado é também pensamento. Até no rito católico, até algumas expressões: pecamos por ação, pecamos por omissão, pecamos por pensamento. Um exemplo muito claro de pecado de pensamento está em Mateus capítulo 5. Adultério não é só a prática do coito. Adultério é também o emocional. As meninas não gostam que os seus maridos fiquem dando curtidas em
fotos de outras mulheres no Instagram. Mas é só uma curtida. Não parece ser. Não confiamos que seja. Não gostaríamos que um homem estivesse olhando para a nossa filha de uma forma leviana. Nós reconhecemos que a imoralidade, que o adultério não é só o ato, é também o envolvimento, é também o pensamento. É um exemplo de pecado de pensamento. Em Mateus capítulo 25, Jesus cita outra situação em que o pensamento é visto como algo que produz pecado. Porque em Mateus 25, ele fala de um rei que distribui entre os seus servos talentos. A dinâmica da oferta de missões que nós vamos repetir esse ano. Um recebeu 1 talento, o outro recebeu 2 talentos, e outro recebeu 5 talentos. O que recebeu 5, ele sai depressa a negociar e multiplicar esse talento. No ano passado, os homens receberam R$500 nessa ilustração e multiplicaram para quase R$17 mil na oferta de missões. É a ilustração de Mateus 25. O que recebeu 2 também fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 1 talento, em Mateus 25, ilustrando bem o que é o pecado de pensamento, ele pensa errado a respeito do seu Senhor. E em vez de agir, ele esconde aquele talento, ele oculta aquele talento. Nem sequer teve a iniciativa na ilustração, na parábola de Mateus 25, de colocar aquele recurso para render os juros para o seu Senhor, movido por um pensamento errado a respeito do seu Senhor. O livro de Provérbios é muito claro em dizer, no capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, e coração sendo a sede do pensamento. Na época, esse era o conceito, que o coração é a sede do pensamento. Se você queria falar de emoções, você falava das entranhas, e não do coração. Se pensava mais com o estômago do que com o coração. Era a ideia da cultura da época que Deus respeita. Mas é muito forte em dizer, a gente tem que se preocupar com o que pensa, porque dele procedem as fontes da vida. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, um mês dedicado em todo o mundo, mas no Brasil especificamente, para pensar em pensamentos suicidas. É um pensamento que vai se alojando, até que se torna algo real. Não é difícil concordar que nós podemos pecar pensando, não é difícil entender os princípios bíblicos que dizem isto. Não é difícil. Então nós vamos pensar em 2 Coríntios capítulo 10, em como vencermos, em como sermos santos, em como vencermos os pecados de pensamento. 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3. O contexto é que Paulo está se defendendo. Paulo estava sendo acusado nessa carta de ser um pastor meio fraco. Algumas pessoas diziam que ele só era forte à distância, só era forte no WhatsApp, só era forte nas cartas. Mas que quando estava presente, pensa num cabra fraco, pensa em alguém sem ousadia. E alguns líderes daquela igreja, sim, pecado de pensamento não é coisa do mundo, é coisa de igreja também. Faziam essas críticas a Paulo, e Paulo então defende essa sua autoridade. E na defesa da sua autoridade, ele deixa claro como nós podemos vencer os pecados de pensamento. Versículo 3. Embora nós andemos na carne, embora nós façamos negócios durante a semana, nós compremos, nós vendamos, embora a gente tenha a nossa vida na carne, embora a gente tenha uma vida normal, regular, nós não lutamos segundo a carne. Pecados de pensamento ou qualquer pecado não serão vencidos como a gente vence as coisas do dia a dia. São vencidos como a gente vence as lutas do dia a dia.
Sim, nós temos as nossas lutas da semana, mas nós não lutamos com essas armas. Quando pensamos em pecados e pensamento diferente de outras atitudes em que a gente pode fugir, diferente de outras atitudes que a gente pode evitar, na luta contra o pecado dos pensamentos, nós precisamos de outras armas. Nós precisamos, mesmo reconhecendo o mundo em que vivemos, mesmo reconhecendo as provações que temos, nós precisamos de outras armas, nós precisamos de outras lutas, de outras batalhas, ou melhor, de outras armas para vencer as batalhas. E o versículo 4 afirma isso muito bem. As nossas lutas, as armas da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir 3 coisas que Paulo aponta para vencermos na luta contra pecados e pensamento. Primeiro, nossas armas poderosas em Deus, elas podem destruir fortalezas. Seja no telão, seja você abrindo o texto, essa é a palavra. Elas podem destruir fortalezas. Segundo, elas podem destruir raciocínios lógicos, ou a palavra original, sofismas. E terceiro, elas são poderosas em Deus, ainda agora no versículo 5, para destruir a arrogância. Paulo não está dizendo que tudo da batalha contra pecados e pensamentos se resume nessas 3 coisas. Outros textos bíblicos falam de outras batalhas. Mas nesse texto, ele aborda 3 batalhas que a gente precisa atentar se queremos vencer pecados e pensamento. Primeiro, fortalezas. Parece palavra estranha, não uma palavra que os batistas costumam utilizar muito. Mas fortaleza dá exatamente a ideia dessas estruturas que nos aprisionam. Dá exatamente a ideia de que aqui, na nossa forma de pensar, se criou uma estrutura forte, se criou um domínio. Eu quero começar do mais grave para o mais leve para a gente entender isso. Mas os cracudos, vamos chamar assim, as pessoas que estão na dependência química nas ruas das nossas cidades, aqui em Rio Verde tem, sobre essa semana visitando algumas pessoas de um projeto maravilhoso, de uma igreja aqui da cidade, igreja evangélica, até fiquei de visitar e quem sabe apoiar, que tem uma espécie de trailer, uma espécie de carrocinha, que anda com chuveiros, que numa sexta-feira vem aqui pertinho da gente, do outro lado, e se instala e oferece banho, roupa limpa e comida. E que faz isso uma vez por mês, por falta de recursos. Eu disse, a gente pode entrar nessa e fazermos uma parceria para fazer que seja mais do que uma vez por mês, porque banho não pode ser só uma vez por mês, banho é todos os dias. Mas as pessoas que estão nesta situação, a gente olha de fora e pensa, por que não sai desta situação? Por que não procura um emprego? Por que não pede alguma forma de ajuda e sai vendendo bolo, e sai vendendo bala, sai vendendo picolé, sai vendendo o que for? Não parece ser tão difícil ganhar o mínimo para não precisar viver na rua virando lata de lixo. Não parece tão difícil. Sim, o cardápio do dia pode não ser o melhor, a casa pode não ser a mais confortável, mas não parece tão difícil a oportunidade. Mas as pessoas que se envolvem até esse ponto já não conseguem ver solução. A Cristolândia, o projeto de missões nacionais, na nossa campanha, está por ali a Cristolândia em algum lugar. O slogan é esperança para uma nova vida. A pessoa vai lá, toma um banho, recebe uma roupa, recebe comida,
mas se criou uma fortaleza, que ela não consegue mais se imaginar fora daquela vida. Nós já tivemos casos, inclusive, de acolher pessoas dessas condições, e quando vai no quarto onde ela está hospedada, na missão da Cristolândia, ela não está dormindo no colchão, ela está dormindo no chão. Porque ela não consegue mais dormir num colchão. Criou-se uma fortaleza. Eu disse que ia começar do mais distante, depois vindo para situações mais do nosso cotidiano, mas espero que esteja claro o conceito de fortaleza. É uma estrutura que a pessoa diz, não, eu não tenho mais jeito. E se eu não tenho mais jeito, por que tentar mudar? Essa é a atitude que às vezes leva ao divórcio, a atitude que leva a práticas de pecado. Não, eu já tentei mudar e não consigo. Pecados e pensamento não são só os pecados do ódio, não são só os pecados do envolvimento emocional, é a desconfiança na graça de Deus e a prisão em que a pessoa vive por causa disso que Paulo está chamando de fortaleza. Não tem mais jeito não, eu já tentei tanto, eu já desisti. Outro exemplo muito forte de fortaleza nos nossos dias, sim, é a pornografia. Há diversas pesquisas que estão demonstrando como muitos dos nossos jovens estão destruindo seus cérebros. Que a pornografia tem efeito semelhante ao de drogas como maconha e cocaína, que ativa áreas de prazer da mesma forma, provocando um vício e uma dependência tão grande, que embora esse assunto seja pouco constrangedor ou polêmico, quantas pessoas só conseguem dormir depois de consumir pornografia? Fortalezas. Uma estrutura que a pessoa tenta se libertar e não vê mais como. O que eu estou mostrando é que não há muita diferença entre aquele que está na rua virando uma lata de lixo e diz, eu não tenho mais jeito, isso aqui é o que tem para mim, vamos lá. E aquele que está dominado por algo aparentemente tão inofensivo como pornografia. As nossas armas, o que Paulo escreve, volta no versículo 3, Joãozinho. Versículo 4, melhor dizendo, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero desafiar você a crer nisto, que Deus é capaz de destruir essa sua ansiedade que você já se habituou tanto a ela, que você gosta tanto dela. Quero te desafiar a crer na busca pela santidade, que Deus é capaz de santificar a tua mente. Quero te desafiar a encarar essa ansiedade que tanto te atormenta como um pecado. Porque Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quero te desafiar a desejar ser livre, porque santidade é liberdade. E sim, algumas pessoas são meio que viciadas em coisas que dão errado. Algumas pessoas parecem que torcem para que tudo dê errado. Se a gente fala que vai dar certo, a pessoa já meio que já torce para dar errado. Quero te desafiar a encarar essa fortaleza que automaticamente leva sua forma de julgar, sua forma de pensar, para esse comportamento ansioso, para esse comportamento doentio, de esperar sempre o pior e nunca esperar o melhor, nunca esperar coisas boas, ou não se sentir merecedor de coisas boas. Já falei muito sobre fortalezas, eu espero que isso seja suficiente para você entender e olhar para dentro de si e pensar que fortaleza está me prendendo no meu
processo lógico, no meu processo cognitivo, no meu processo de pensamento, que coisa me prende? As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para vencer, para destruir fortalezas e trazer liberdade. Quando a gente pensa em retorno à santidade, é exatamente isso. Não vai destruir o prazer, não vai destruir a diversão, vai destruir o pecado, vai destruir a fortaleza e trazer liberdade, trazer vida para aquilo que já não tinha mais. O segundo aspecto, a segunda batalha, ainda aí nesse próprio versículo 4, Paulo diz que as nossas armas são espirituais e são poderosas para destruir todo raciocínio falacioso, todo sofisma, toda consequência, toda conclusão, melhor dizendo, que é baseada numa premissa falsa. Como cristãos evangélicos, nós entendemos o princípio de 2 Coríntios, que fala de jugo desigual. E evitamos, ou recomendamos, que se evite um relacionamento afetivo que envolva qualquer jugo desigual, que envolva grandes diferenças familiares, grandes diferenças das mais diversas, mas principalmente fé, cristão com não cristão. Uma falácia, um sofisma, um raciocínio falacioso é você pensar: mas eu orei por uma pessoa na minha vida e apareceu um que não tem a mesma fé que eu, mas eu não pedi para o diabo, eu pedi para Deus. Então, se apareceu esse, foi porque Deus mandou. Não. Deus jamais vai mandar algo contra a sua própria palavra. Nós somos a geração especialista em sofismas. Vemos agora a diversidade de interpretações no julgamento que parou o nosso país. Quantas interpretações, quantas decisões podem e poderiam ser diferentes, baseados em interpretações. Essa é a ideia de falácia, essa é a ideia de argumento falacioso, de sofisma, em que você pode manipular fatos, interpretações, para chegar à conclusão que quer, que deseja. E como nós somos especialistas nisso no nosso pecado, de novo partindo do ponto mais distante para trazer para uma realidade menor, talvez o mais astuto nesses argumentos tenha sido um cidadão chamado Arão, irmão de Moisés. Moisés está no monte recebendo os mandamentos do Senhor, levou cerca de 40 dias. E naquele meio tempo o povo ficou meio desesperado, meio ansioso, sem saber o que aconteceu com Moisés, sem saber o que seria do futuro deles. E no desespero pediram que Arão construísse deuses. E Arão faz o bezerro de ouro, um ídolo. Afinal, era isso que eles estavam acostumados. Mesmo como povo de Deus, estavam acostumados a isso. O que Moisés está levando, a revelação que Moisés está revelando, é uma revelação inédita para a cultura primitiva. Um Deus único e um Deus que não tem imagem. Absurdo, impensável. E quando Moisés questiona Arão do porquê Arão fez isso, Arão sai com uma desculpa que nem chega a ser falácia de tão frágil que é. Nem chega a ser sofisma de tão simplista que é. Ele diz: o povo me deu as joias e eu joguei no fogo e olha só que coincidência, apareceu um bezerro. Não foi ele que moldou. E a culpa também não é dele, a culpa é do povo. Sofismas é bem além disso. Sofismas envolve, sim, toda a atitude que nos leva a descrer do Senhor.
Sofismas é argumento filosófico, é muito mais do que o que Arão fez, por isso eu disse a partir do maior para chegar a situações menores. Mas, exemplo prático, não do distante, do menor, nós somos a geração que aprendeu a deixar de orar. Nós somos a geração que ora menos. E nos acomodamos e nos conformamos em ser uma geração que ora pouco. Como chegamos a isto? Como chegamos a depender tão pouco da oração como cantamos agora? Porque fomos acreditando em raciocínios do tipo, a oração não tem poder, do tipo, orar não faz diferença, do tipo, orar significa talvez deixar de me divertir, deixar de ser feliz. Enfim, as nossas armas, elas também são poderosas em Deus para destruir raciocínios falaciosos. E no versículo 5, ainda nesse campo dos pensamentos, a terceira batalha que Paulo nos chama a vencer é toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo sentimento de autossuficiência, todo sentimento de não se sentir amado como Ele de fato nos ama, todo sentimento que é fruto, sim, de uma arrogância que nos torna independentes do Senhor. Todas as armas são poderosas para fazer com que sejamos capazes de vencer esses três inimigos, essas três batalhas. E como fazer isso? Como é que essas armas que temos, que armas são estas e como é que elas funcionam? Versículo 5 mesmo. As nossas armas nos ajudam a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos diversas técnicas para lidar com os pensamentos. Essa semana eu aprendi uma bem divertida. Quando você estiver lá naquela madrugada sem conseguir dormir, pensando um monte de coisa, fala para você mesmo, agora eu vou pensar em inglês. E estiver pensando, e aquela conta que eu não pago, e aquela pessoa que eu não consigo conviver bem, tenta pensar em inglês. Mesmo que você só esteja no verbo to be, mas tenta. Para que mude o foco, para que crie uma dificuldade, que seu pensamento saia daquele, como se chamava antigamente, disco furado, que os nossos adolescentes nem lembram o que é isso, nunca viram falar nisso, mas que você é capaz de quebrar aquele círculo de pensamento, aquela prisão de pensamento. Sim, tem diversas técnicas. Essa do inglês eu achei muito divertida. Vou testar. Qualquer madrugada dessa eu vou testar. Outras técnicas são a chamada sopa de memórias, em que você tenta encher de pensamentos, tenta encher de outros pensamentos, tenta ler, tenta reagir de alguma forma. Mas o que Paulo está falando não são armas carnais. Pensar em inglês, tentar desviar o foco pensando em outra coisa, são armas que podem até ter a sua eficácia, mas são armas carnais. Qual a arma espiritual que ela está defendendo? Leve um pensamento a Cristo. A ideia de levar cativo é uma ideia extraordinária. É a ideia de você pegar aquele pensamento e arrastar e chegar diante da cruz e dizer: Jesus, eu trouxe esse pensamento aqui. O que o Senhor me diz a respeito dele? Eu trouxe aqui o pensamento de que nada vai dar certo para mim. O que o Senhor me diz a respeito dele?
Eu trouxe aqui um pensamento impuro, uma imagem erótica com outra pessoa que não da minha família. O que o senhor pensa disso? Eu trouxe aqui um sentimento de raiva, um sentimento de vingança, de que tal pessoa aconteça coisas terríveis com ela. Da morte para frente pode estar liberado. Senhor, eu trouxe a miséria desse pensamento, estou colocando aqui diante da tua cruz. O que o Senhor me diz a respeito desse pensamento? Senhor, eu trouxe o meu orgulho, eu acho que eu nem preciso do Senhor, eu acho que eu dou conta sozinho. O que o Senhor me diz a respeito deste pensamento? Dos extremos, nós lembramos de Pedro, que tinha uma dificuldade com Tiago. O Tiago era irmão de Jesus. Depois que Maria teve Jesus, foi o nascimento virginal, mas depois Maria se relacionou com José e teve outros filhos e filhas, irmãos de Jesus, segundo a carne. E Tiago era um deles. Tiago se tornou o líder da igreja e Tiago era aquele mais chatão, sabe? Era aquele que botava muita regra. Era chamado de judaizante. Eu tinha uma turma que seguia Tiago que era um pouco complicada. E Pedro, segundo está escrito em Gálatas, estava na região e comia com gentios, até chegar pessoas da parte de Tiago. E ele, temendo um conflito com Tiago, ele temendo a crítica, o olhar de julgamento de Tiago, temendo Tiago, ele se afastou de algumas pessoas e foi repreendido por Paulo. E se Tiago, e se Pedro, melhor dizendo, tivesse trazido aquele pensamento, levado aquele pensamento, Jesus, eu estou aqui com pensamentos que eu estou morrendo de medo de Tiago. Eu tenho medo do julgamento dele, do juízo dele, da opinião dele, do que ele pensa. Jesus, o senhor pensa disso? Pode ser até medo de andar de avião. Pega o medo de andar de avião e leva para Jesus. Diz: Jesus, está certo isso? Faz sentido ter medo disso? Não estou simplificando as coisas, porque as fobias podem ser muito mais graves do que isso. Mas para vencer fortalezas, para vencer falácias, sofismas, para vencer o orgulho, é levando cativo a Jesus. E levar cativo a Jesus, ainda bem que Paulo citou o orgulho, porque ao citar o orgulho nos ajuda a entender o que é levar cativo a Jesus. Não pode ser uma oração em que eu sou o foco, mas é a oração em que você pergunta o que o Senhor está pensando. Porque o mal do orgulhoso é que ele nunca erra, não é? O mal do orgulhoso é que ele não consegue enxergar nada além de si. Eu lembro de ter feito um curso uma vez, eu ministrei esse curso, criei e ministrei esse curso há muitos anos atrás. O curso Como Vencer a Depressão e a Timidez, foi muito bem frequentado. Como vencer a depressão e a timidez. E uma das tarefinhas que tinha lá era, numa tabela de 2 colunas, numa coluna colocar todos os defeitos e na outra coluna as qualidades. E o desafio naquela dinâmica era, para cada defeito, uma qualidade. Se é fácil colocar defeitos, então você vai ter o trabalho de pensar em qualidades. Se é fácil colocar qualidades, você vai ter o trabalho de pensar em defeitos. E no final uma irmã me procurou com a folhinha dela emboladinha assim. Ela não tinha achado um defeito nela. Um que fosse. Eu tive tanta alegria em dizer, coloca orgulho para começar. Muito divertido. Coloca orgulho como primeiro aí. Sim, o orgulho precisa ser vencido. E nós podemos vencer levando ele a Cristo. Quando somos disciplinados, quando somos repreendidos,
primeira pergunta deveria ser: Jesus, me ajuda a entender isso e a ser diferente daquilo que for preciso, daquilo que for possível. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A ideia de levar cativo é exatamente, não quer obedecer, mas Jesus vai fazer obedecer qualquer pensamento. E a gente pode ter então a liberdade dessas fortalezas, desses sofismas, dessas batalhas, e viver livres dos pecados de pensamento.